Isóbaros, isótopos, isótonos e isoeletrônicos são classificações para átomos ou íons que possuem alguns pontos de semelhança. Primeiro, vamos iniciar falando dos isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos diferentes com o mesmo número de massa. Como é que é legal a gente decorar isso? Lembra que para um átomo ou para um íon, a gente chama a massa de A. É nossa representação abreviada, tá bom? Então, eu estou falando aqui de isóbaros. Está vendo esse A aqui? Esse A aqui vai ser minha indicação que ele vai ter o mesmo número de massa. Por exemplo, temos aqui o potássio, que possui a massa igual a 40 e o número atômico igual a 19. E temos aqui o cálcio, que possui a massa igual a 40 e o número atômico igual a 20. Eles são classificados como sendo isóbaros, pois eles possuem o mesmo número de massa. Olha aqui, 40 e 40. Além disso, são elementos diferentes. Potássio é um elemento diferente de cálcio. No caso aqui do titânio e do escândio, nós temos a massa do titânio igual a 42 e o número atômico do titânio igual a 22, tá? Quando nós formos falar do escândio, nós temos a massa do escândio igual a 42 e o número atômico do escândio igual a 21. Beleza? Esses dois elementos, eles possuem o mesmo número de massa. Se eles possuem o mesmo número de massa, que no caso é 42, nós classificaremos ele como sendo isóbaros. Próxima classificação. Se nós falarmos de isótopos, são átomos de elementos iguais, com o mesmo número de prótons e massa diferentes. Olha aqui, ele está falando que o número de prótons são iguais, então remete a esse P aqui, tá bom? Tenho aqui carbono com massa 12 e número atômico de 6, então aqui massa 12 e número atômico 6, e tenho o carbono com massa 14 e número atômico 6, tá bom? O que acontece? Meu número atômico, que é o número de prótons, é igual. Se meu número atômico, que é o número de prótons, é igual, então nós temos aqui dois elementos que podemos classificar como isótopos. Observem que a massa dos dois é diferente, tá? Que é a segunda característica que ele dá para os isótopos. Se eu tiver aqui o oxigênio com massa 16 e número atômico 8, eu tenho o outro oxigênio com massa 18 e número atômico igual a 8. Esses dois elementos, eles serão isótopos, porque eles possuem o mesmo número de prótons, 8 e 8, tá? E a massa também é diferente. O que a gente tem que ficar bem claro? Elementos com o mesmo número de prótons são o mesmo elemento. Lembra que o número atômico é a principal característica, é o que determina um elemento químico. Isótonos são átomos de elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Olha aqui, mesmo número de nêutrons, que remete a esse N aqui que eu tenho na fórmula, isótonos, mesmo número de nêutrons. Primeiro exemplo, tenho cloro aqui, com massa 37 e número atômico 17. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Se minha massa é 37, meu número de prótons é 17, qual vai ser meu número de nêutrons? Meu número de nêutrons vai ser igual a 20. Tenho o cálcio. O cálcio ele tem massa 40 e tem número atômico igual a 20. Minha massa vai ser igual ao meu número atômico mais meu número de nêutrons. Minha massa, que é 40, vai ser igual a 20 mais N. Meu número de nêutrons também vai ser igual a 20. Como eu tenho dois elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, eu posso classificar os dois como sendo isótonos. Segundo exemplo, tenho aqui o boro
com massa 11 e número atômico 5. O que eu posso fazer? Calcular o número de nêutrons. Massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. Minha massa, que é 11, vai ser igual a prótons, que é 5, mais nêutrons. Logo, meus nêutrons têm que ser igual a 6. Se eu comparo o boro com o berílio tem massa igual a 10 e número atômico igual a 4. Massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. Como minha massa é 10, meu número atômico, que é número de prótons, é igual a 4, qual vai ser meu número de nêutrons? E meu número de nêutrons vai ser igual a 6. Como eu tenho aqui dois elementos que possuem o mesmo número de nêutrons, posso classificar os dois também como sendo isótonos. Bem tranquilo, né? A última classificação é em relação aos isoeletrônicos. Isoeletrônicos serão elementos que apresentam o mesmo número de elétrons. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nitrogênio, ou melhor, o íon de nitrogênio com carga menos 3. O que é que eu sei? Eu sei que o número atômico do nitrogênio é 7. Número atômico, lembra que é a mesma coisa que número de prótons. Nesse caso, por ele ser íon e ele apresentar carga menos 3, quer dizer que ele está com excesso de carga negativa, ou seja, ele está com excesso de elétrons, tá bom? Então, se eu tenho 7 prótons e minha característica é 3 negativos, quer dizer que eu tenho 3 elétrons a mais do que os prótons, que são os positivos. Logo, eu tenho 10 elétrons. Olha aqui, ó, prótons positivos, elétrons negativos. Se eu tenho 10 negativos e 7 positivos, minha carga ficará com 3 negativo, né? Eu tenho um excesso de 3 cargas negativas. Se eu boto agora o oxigênio com número atômico igual a 8, que é a mesma coisa de número de prótons, e carga igual a menos 2. Eu sei que eu tenho 8 prótons. Beleza? Sendo que minha carga geral é menos 2, ou seja, eu tenho um excesso de elétrons. Eu tenho 2 elétrons a mais, que são minhas características, minhas cargas de característica negativa. Tá bom? Se eu tenho 2 elétrons a mais, então eu teria 10 elétrons, que são negativos. Como eu tenho 8 positivas com 10 negativas, eu fico com um excesso de 2 negativas. Isso aqui, os dois íons, por possuírem a mesma quantidade de elétrons, classificamos como sendo isoeletrônicos. Beleza? Agora eu tenho aqui o flúor, com número atômico igual a 9 e carga igual a menos 1. Tá bom? Então, rapidamente, eu posso botar que ele tem 9 prótons, que tem carga positiva, e ele vai ter um elétron a mais, afinal, a carga dele é negativa. Então, ele vai ter 10 elétrons. Carga negativa. Tá bom? E se eu botar o sódio? Sódio tem número atômico igual a 11 e carga mais 1. Quer dizer que ele tem um próton a mais. Se ele tem 11 prótons, que são positivos, e ele tem um próton a mais do que elétrons, então nós teremos 10 elétrons, que tem carga negativa, tá bom? Como esses aqui também possuem 10 elétrons e 10 elétrons, eles serão isoeletrônicos. No caso, todos os elementos aqui, todos os íons apresentados, serão isoeletrônicos. Beleza? Com isso, terminamos classificação de isóbaros, isótonos, isótopos e isoeletrônicos.